minha saudação à amada igreja e a todos que estão conectados nessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Estamos todos celebrando e cultuando ao nome desse que nos concedeu a redenção, a salvação eterna. E às vezes a gente pensa se nós temos motivação para estar alegre, contentes, felizes. Saiba que acima de qualquer circunstância, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma vida eterna, nos deu estabilidade eterna, e nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria convidar hoje os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2, do 11 ao 16. Faremos uma reflexão textual, dentro desse texto, abstrair aquilo que o Senhor nos conscientiza a respeito do seu projeto eterno. Não é só um objetivo, é um projeto de Deus que começou em tempos eternos e que Ele nos contempla de forma maravilhosa. Efésios 2, do 11 ao 16. Nesses momentos de celebração da ceia, nós costumamos trazer uma reflexão muito introspectiva, em que nós possamos olhar para nós mesmos, né? Às vezes, na ministração da palavra, a gente procura situar outras pessoas. Todavia, a palavra de Deus é um espelho que contemplamos a nossa própria imagem. E nesses momentos, especificamente, nós devemos olhar unicamente para dentro de nós e sabermos como essa lei interior de Deus, nos revela como nós estamos diante de Deus e também diante de nossos irmãos. E assim, procurar aprimorar, melhorar essa dinâmica das relações interpessoais no que depende de cada um de nós, com base nas Sagradas Escrituras. Então, pense nesse momento, você está sozinho aqui, você e Deus. Esqueça que tem irmãos ao seu redor. Esqueça que tem alguém do seu lado, né? E faça um a sós com Deus desde já. Ao começarmos essa leitura, pense, aqui é eu e Deus. E olha só o que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele chama, ele convoca, ele instiga. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O apóstolo Paulo, ele começa essa parte dessa carta fazendo nós refletirmos, pensarmos, começarmos a exercer essa reflexão dentro de cada um de nós, olhando para nós mesmos, olhando para a nossa realidade. Ele nos instiga a pensar numa realidade espiritual que de fato existe entre nós e o povo judeu. Naquele contexto,
era algo físico e palpável, porque de fato existia um povo pelo qual Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com um povo entre todos os povos, não porque eles eram especiais, mas porque Deus queria tratar com esse povo de maneira singular, de maneira específica, para eles serem modelo no tempo e na história para os demais povos. E às vezes a gente medita de uma forma bem superficial e acha, não, Deus fez segregação dos povos, Deus excluiu os demais povos. Deus estava trabalhando de forma ordinária nesse plano ordinário, para abençoar todas as nações da terra. E a gente vê a confirmação disso na promessa messiânica feita a Abraão, quando ele diz, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em nenhum momento Deus estava sendo exclusivista, criando um povo, separando um povo, para que ele fosse tido como o povo dele na terra, somente ele, nem mais um outro. Agora, o homem, no seu egoísmo, às vezes toma posse daquilo que é para todos, daquilo que é para abrir as portas. Não foi diferente com o povo judeu. A sua jactância, o seu orgulho, se fez se achar melhor do que os demais, do que todos. Então, havia essa discriminação, vou chamar dessa forma, entre o povo judeu e os demais povos, que são denominados gentios. E esse termo gentil vem do latim, gentiles, que se refere a clãs, tribos ou povos, famílias. E essas famílias que não faziam parte da família de Abraão, ou seja, o povo judeu, eram, de certa forma, discriminadas pelos próprios judeus, que não era para ser assim. Deus fez uma promessa para todo o mundo, para todas as nações, para todos os povos. E Deus estava também trabalhando na história para mudar essa realidade. Hoje, temos também uma certa diferença. Aqueles que confessam a Cristo e vivem debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Os gentios de hoje são esses que não estão acobertados, não confessam, não tomam posse dessa bênção de Deus, que é a salvação eterna. Podemos enfrentar as maiores adversidades e circunstâncias, mas uma coisa é certa, nenhuma dessas adversidades ou circunstâncias toma de nós essa salvação eterna, dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. É eterno, é decretado, é sacramentado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas nós não vivemos ou não participamos daquela construção na história. E Paulo está chamando a refletir justamente nisso. Porque como Deus se comunicou com o povo judeu para transmitir verdades eternas de maneira física e palpável, os povos gentios não participaram disso. Então, quando ele fala, vós estavam longe, a gente às vezes não entende por que longe. Se eu sou ser humano, se eu fui criado por Deus, se eu sou descendente dessa criação, porque com o pecado, com a queda do homem, toda a humanidade se distanciou de Deus. Essa é uma herança adâmica que temos todos nós. Mas Deus queria mudar essa realidade. E Deus agiu dentro da história. É como se Deus entrasse na história da humanidade. Deus faz promessas, Deus faz aliança com um povo, e para essa aliança tinha o propósito de abranger. Essa aliança não tinha só, teve e tem, e é uma realidade hoje. Todos os povos têm acesso a Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos gentios. Ou tem algum judeu entre nós? Tem algum descendente de Abraão entre nós? Se não tem, nós somos gentios. Então, essa palavra hoje
ela tem uma perspectiva espiritual, na qual nós temos que refletir. Hoje eu tenho estabilidade. Eu não tinha conhecimento das alianças que Deus fez com a humanidade. Eu não entendia o porquê Deus escolheu o povo de Israel, os descendentes de Abraão, para começar um projeto que não começou especificamente dentro do desenvolvimento ou do desenrolar da criação. Em tempos eternos, antes que o mundo viesse a existir, Deus, na sua onisciência, já separara Jesus Cristo como Cordeiro Pascual, ou seja, existia um projeto de redenção, antes mesmo da criação, para que o pecado não pegasse Deus de surpresa. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, então Ele estava ciente de todo e qualquer risco, e o projeto dele não ia ser colocado em perigo por circunstâncias adversas, qualquer que seja. O nosso Deus trabalhou para que a gente pudesse ter também estabilidade, mesmo mediante ao caos em que se acometeu o mundo com a queda do homem. Então, nós somos levados a pensar nessa realidade. Eu não sei se os irmãos me entenderam. Não obstante sermos criados por esse Deus que é soberano, o homem se distanciou de Deus. Deus agora entra na história da humanidade, faz aliança com um homem que não era o homem mais certo do mundo, imputa a ele a justiça, e ele desenvolve uma geração no decorrer dos anos. Surge o povo judeu, e através do povo judeu vem o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nesse íntere Deus faz promessas de eternidade, de reflexo na eternidade. Tem tradições que são impostas por Deus, é por isso que existe hoje o judaísmo, que é o protótipo do cristianismo. Ou seja, qual é o modelo do cristianismo? São aquelas práticas judaicas que muitas das vezes nós cristãos não seguimos de forma nenhuma, porque para nós tudo é de graça, e às vezes nós banalizamos a graça, e entramos na presença de Deus de qualquer forma. Compete a cada um de nós ter esse momento introspectivo, diariamente. Diariamente. Como você se encontra com Deus? Como você se encontra com o seu semelhante? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer diariamente. Porque tudo que está lá, na prática judaica, na tradição judaica, reflete algo em relação ao Messias ou em um relacionamento com Deus. A gente vai estudar as questões do tabernáculo, está lá, faz parte da tradição judaica. Como você vai chegar para prestar um culto que naquela época era um holocausto? Existe um sacerdote que intercedia pelo povo. Tudo isso falava de uma preparação para se chegar ao Santo dos Santos, que é a presença do próprio Deus. Jesus Cristo vem e tira tudo isso para nos dar acesso direto a Deus. Não é para banalizar, é para dizer assim, eu estou facilitando a coisa de forma graciosa, para que vocês tenham intimidade com Deus, tenham uma relação com Deus igual Adão tinha com o próprio Deus. Eis aí Deus resgatando a intimidade perdida com a queda do homem. Em Jesus Cristo isso se concretiza, coisa que a lei não pôde fazer. Quando ele fala em lembrai-vos, ele quer motivar muito mais esse pensamento, essa reflexão, e não uma regressão. É muito mais para a gente entender como a graça de Deus nos contempla, mediante o que nós herdamos dos nossos pais.
Quantas famílias não andam distante, debaixo de uma religiosidade que não retrata a verdadeira relação com esse Deus soberano? São regras doutrinárias ou regras de homens que não têm valia diante de Deus. Aí nós temos que conhecer os princípios cristãos, que são apresentados desde a maneira, vamos dizer, avutada de se relacionar com Deus, lá nas práticas judaicas. É uma forma, vamos dizer assim, por espelho, que não se vê como é nítido uma relação com Deus. Mas em Cristo isso ia se concretizar. A questão de um cordeiro que você ia trazer com menos de 2 anos de vida, sem nenhum defeito, simbolizava um inocente pagando o preço por um culpado. E esse inocente, ele tinha que ser perfeito. Aí o sacrifício de Cristo foi tudo isso. Foi alguém sem pecado, o Filho do próprio Deus, que pagou o preço do meu e do seu pecado. Ele está nos chamando a começar a refletir. Eu estava muito longe. O povo judeu, pelo menos de uma forma avutada, por meio de tradições, por meio de práticas religiosas ou litúrgicas, eles tinham um simbolismo de como é que devia ser uma relação com o verdadeiro Deus. Porque todos aqueles sacrifícios apontavam para Cristo. Todas aquelas práticas dentro do tabernáculo apontavam para uma relação do homem com Deus, como deveria ser. Que o homem, em sua pecaminosidade, em sua distância e a falta de conhecimento de Deus, precisava de um intercessor. Eis a figura do sacerdote e do sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele é o próprio Cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, à destra de Deus que intercede por mim e por você. Tudo isso tem assim um reflexo daquilo que era praticado nos rituais mosaicos do judaísmo, para que anunciasse essas verdades eternas. Não é uma questão de regressão, mas de entender como a graça de Deus nos alcançou frente às tradições e ideais legados a nós pelos vínculos de carne e sangue. Nós nos distanciamos de Deus pela falta de conhecimento e pelo conhecimento empírico de nossos pais. O que, naturalmente, esse conhecimento popular de nossos pais é legado a nós, é deixado para nós, e às vezes a gente não quer sair da tradição de nossos pais. E estamos distantes da verdade. E às vezes negamos essa verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todavia, Deus permanece amando e dispensando a sua grande misericórdia. Não é segregação racial nem étnica, mas parte de um projeto divino para resgatar a criação por meio de um povo, o povo judeu, e por ele fazer a redenção de todos os povos. Deus fez essa aliança com o povo. Deus criou praticamente o povo, fez a aliança com um homem, Abraão. Aí Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, as 12 tribos de Israel. Cada filho desse, de Israel, de Jacó, tornou-se uma tribo com o passar dos anos. Essas tribos tinham que ter uma relação entre elas, para que esse povo fosse referência, não só entre eles, mas para todos os demais povos, como o único povo monoteísta na história da nossa humanidade. Você vai estudar a história e você vai ver lá a história relatar
o povo monoteísta mais antigo? O povo judeu. Esse povo que defendia a fé no único e verdadeiro Deus. Eis o porquê deles se distanciar do povo gentil, dos demais povos. Então havia esse distanciamento. Mas não é que Deus estava fazendo segregação racial e étnica, não. Deus estava começando o seu projeto aqui na terra. Porque na eternidade, ele já estava sacramentado para acontecer. Mas Deus obedece às circunstâncias ordinárias de tempo e espaço que nós vivemos aqui. E Deus trabalha dessa forma, de maneira que ele faz essa aliança com um homem, desenvolve seu povo, uma história. Essa história é conhecida em todo o mundo hoje. O povo judeu, de certa forma, é discriminado e odiado. Mas Deus tem projeto e teve e desenvolveu esse projeto de maneira que hoje, se recebemos o Redentor, foi através dessa historicidade. Deus manifestou sua glória. E hoje esse povo é mais especial que nós, está debaixo da mesma graça que eu e você. O que Paulo está nos chamando para refletir aqui é que quão distante nós estávamos. Não conhecíamos. Por quê? Pois os considerados gentios viviam segundo os ideais tribais e tradicionais que lhes eram legados pelos pais. Ou seja, quando estamos longe de Deus, nós vivemos muito para nós. Nós fazemos planos para vencer na vida, estabelecemos ideais pelos quais nós vamos correr atrás. E quem é que nos passa isso? É os nossos pais. De que maneira a gente pode vencer ou romper as dificuldades que a vida nos impõe? É praticamente o humanismo. A gente vive dentro dessa perspectiva humanista, de vencer e romper na vida. Mas Deus tem um propósito para todos nós. Sem nenhum parâmetro de uma relação com o Deus único e verdadeiro. E os que se intitulam puros, como o texto vai falar aqui, ainda no 11, né? Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas. A circuncisão era o vínculo da primeira aliança. Era cortar o prepúcio do órgão masculino. Aquilo significava purificação, para que as enfermidades também não atingissem o povo de Deus. Então, esse era o vínculo da primeira aliança. Os homens faziam isso e consideravam isso como algo que deixava eles acima dos demais. E quem não fosse circuncidado, para eles, era impuro, era pagão, não cumpria com os requisitos do nosso Deus. Mas eles eram circuncidados ou puros por mãos humanas. Amados irmãos, nós temos que buscar essa purificação, essa circuncisão em Cristo. A circuncisão hoje é em Cristo. Se dá na carne de que forma? Quando eu começo a mortificar em mim as minhas próprias vontades, os meus próprios conceitos, e estabelecer nesse lugar a vontade de Deus por meio da revelação em Cristo Jesus. É por isso que devemos conhecer a história de Jesus, como ele andou, como ele se comportou. Essa é a forma de nós nos regermos neste mundo. Lá no deserto, quando o povo estava atravessando o deserto, teve um momento em que eles vivenciaram uma adversidade de serpentes no meio do arraial. E o povo estava sendo acometido, picado pelas serpentes, e muitos deles já estavam moribundos. E quando procuram Moisés,
o Senhor dá a direção a Moisés para levantar o cajado de Arão no meio do arraial. E todos que eram picados pelas serpentes olhassem para aquela serpente que estava levantada no meio do arraial. É um tipo de Cristo. No tempo e na história. Um dia o Filho de Deus ia se levantar. E hoje nós somos acometidos por muitas agruras da carne que está em nós. E quando nós nos acharmos derrotados, vamos olhar para quem? Para aquele que foi levantado na cruz. No meio da história da humanidade. O ponto zero da história da humanidade é Cristo Jesus. Nós não vivemos isso? O tempo não zera em Cristo e começa de novo? Nós estamos vivendo 2000 anos depois de Cristo. Ele foi erguido para toda a humanidade olhar para ele, conhecer sua história e viver como ele viveu, andar como ele andou. Depender da direção de Deus para as nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. Deus usou o povo judeu no tempo da história para nos abençoar. E quando eu falo nos abençoar, abençoar todos os povos. Para cumprir aquela promessa que ele fez lá em Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E o povo judeu não poderia se orgulhar. Eles eram instrumentos de Deus na terra para manifestar a glória desse que é digno de toda honra e de toda glória. Naquele tempo, de fato, estávamos longe de Deus. Todos se encontravam sem nenhuma noção do verdadeiro Deus e sem esperança. O que é que o homem conhecia, o gentio conhecia? Agora não é mais segundo os judeus, se referindo unicamente aos gentios, nós gentios. Se dependêssemos do conhecimento de nossos pais, da geração de nossos pais, o que nós íamos conhecer é esse tempo ordinário que a gente vive de 80, e é difícil chegar a 100 anos, no máximo 80, né? A gente não pode mais falar que um chegou a 100 anos, é difícil, é muito raro ver alguém que chega a 100 anos, porque quando chega também, tem deles que nem falam mais, né? Mas é esse tempo ordinário que a gente conhece, de vida. A gente nasce, se projeta para a vida, quando alcança essa projeção, gozamos aí no máximo uns 30 anos dessa projeção e talvez desvaneçamos e morramos. Sem nenhuma perspectiva da eternidade, sem nenhuma esperança. Sem ter uma intimidade com Deus, uma projeção de relacionamento com esse Deus. De qual é o propósito pelo qual nós viemos aqui. A humanidade procura entender de onde veio, para que veio e para onde vai. Nós temos um propósito diante de Deus. O homem longe de Deus não sabe nada disso. O homem não acreditando em Deus, nem o que está registrado e revelado aqui, anda segundo os seus conceitos e suas vontades. E anda perdido. Naquele tempo, todos se encontravam sem nenhuma noção do verdadeiro Deus. Sem esperança no mundo. O texto, no versículo 12, vai dizer o seguinte: naquele tempo eu estava sem Cristo. Ele começa de Cristo. Porque Cristo foi quem trouxe nós de volta. Aí eu fiz aqui o caminho inverso. Aí, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu estou trazendo para a gente findar em Cristo. Nós não conhecíamos Deus, não tínhamos esperança. Quem vai estudar literatura vai ver que na década de
de 40 para 50, os escritores no Brasil morriam cedo e os seus escritos retratavam muita falta de esperança. Pessoas que morriam longe de Deus ou não queriam nada com Deus. E viviam no máximo até 30 ou 40 anos, alguns escritores brasileiros. Amados irmãos, Deus envia o seu Filho ao mundo para que a gente tenha esperança de eternidade. E seguro disso, vivamos em paz. Sem essa intranquilidade pela intervenção da morte. Porque ainda que a morte venha, ela não nos separará do amor de Deus. E ela vem. A Bíblia diz que se nós estivermos vivos na vinda de Cristo, nós seremos arrebatados. Mas aqueles que não estiverem vivos, ressuscitarão. Ou seja, nós vamos passar pela morte. Fazer como um certo teólogo brasileiro que diz: a morte vem, e quando eu me for, que eu vou, ou seja, a morte não deve nos afrontar. A morte não pode desequilibrar você. Ela já me desequilibrou. Eu, quando era criança, eu ficava em pânico. Eu não tinha só medo, eu tinha pânico. Quando eu me lembrava na possibilidade da morte. Até Deus me dá experiências com a morte. Em sonhos e depois de casado, de forma bem visível e palpável. Quando eu me vi soterrado vivo. Em sonhos, quando eu era criança, eu tinha um sonho que eu era enterrado vivo. Aí as pessoas me enterrando, jogando areia na minha cara, eu disse: vai ser desse jeito? Aí os camaradas que estavam me enterrando diziam: desse jeito. Vocês não vão acabar de me matar, não? Não, é desse jeito. E tome areia na cara, né? Aí eu me acordei em pânico. Quando eu cresço, eu não cresci tanto, me casei, e vou trabalhar, sofro um acidente no caminhão, me encontro soterrado vivo, debaixo da carga com um caminhão por cima. Aí essa foi uma experiência que eu tive com a morte. Por quê com a morte? Porque durante, eu acho que aproximadamente 10 minutos, eu fiquei lá debaixo, já sem fôlego, e conformado com a morte, até que alguém lá fora fala, perguntando pela outra pessoa que estava ao meu lado, que já estava morta, e eu peço para ele vir tirar, e quando entra os primeiros raios do sol, eu crio aquela esperança de vida. De repente, aquela pessoa para de tirar os tijolos de cima de mim e some. Aí eu me desesperei nessa hora. Nessa hora eu tentei me mexer, eu não conseguia. Era um peso sobre mim. E aí, depois daquilo, eu fui refletir. Enquanto eu estava conformado, eu estava quieto. Não, aqui eu vou morrer. Aqui vai se acabar. Mas quando surgiu aquela fagulha de esperança, que de repente ela some, aí eu me desesperei. E comecei a me mexer, me sacudir debaixo. Eu acredito que eu fraturei o crânio, fraturei os pés. Naquela hora que eu tentei me mexer, foi que essas coisas aconteceram. Mas depois o rapaz voltou e conseguiu tirar os tijolos ao redor de mim. Foi quando eu vi que eu estava debaixo do caminhão e da carga do caminhão. Como eu fui parar ali, eu não sei. Mas foi essa experiência de quase morte que eu vi Deus cumprir, dizer que eu ia passar por aquela experiência no sonho, quando eu era criança, que me fez perder esse receio da morte. E hoje a morte, para mim, é algo natural. Nós devemos encarar dessa forma. Para quê? Para termos paz e vivermos tranquilamente. E Deus trabalha de muitas maneiras para que nós tenhamos
essa paz evidente, visível e, por que não dizer, palpável. Se estamos vivos, alguém pode tocar em nós. Então, caminhar seguramente diante de Deus, vivendo essa esperança, sabendo que Deus está conosco em todo momento, irmãos. Isso é sentir Deus ao seu lado. Tem muitos sonhos que é Deus quem dá, para que a gente encontre consolo, conforto e alento nessa caminhada. E essa esperança seja evidente. Os gentios, nós gentios nos encontrávamos dessa forma. Sem Deus, sem esperança, longe das promessas, das alianças que foram feitas ao povo de Israel, eis o porquê dele refletir, chamar a gente para refletir sobre essa distância. Porque o povo judeu tinha essas práticas que mostravam que a obediência nos levava a ter uma relação com a divindade, com o verdadeiro Deus, com o autor e consumador de todas as coisas na criação. Então, o povo judeu tinha isso, mas nós estávamos distantes dessas alianças da promessa, das promessas de vida eterna, das promessas de vitória, das promessas de que Deus está conosco em todo tempo. Ainda que a gente se sinta só, saiba, Deus está conosco. Em meio à dor, em meio à adversidade, procure ter um momento de intimidade com Deus. É difícil, mas procure cultivar esse momento de intimidade com Deus e espere Deus trazer o conforto para a sua vida. Sem as promessas da aliança, e finaliza, ele começou no texto com Cristo. E aqui eu fiz o modo inverso, sem Cristo, por se encontrarem desconhecedores da viva esperança que há nele. Esses que assim se achavam eram os gentios. Hoje, se quisermos sair desse estado de povos que não conhecem a Deus, devemos começar a conhecer Jesus. Leia histórias sobre o Cristo, de como ele se portou aqui na terra. Porque é difícil a gente enxergar no meio eclesiológico da atualidade, porque se prega muita ascensão. E quando a gente olha para Cristo, o momento da maior vitória de Cristo para a humanidade foi a cruz. Ninguém prega sobre cruz. Prega-se sobre ascensão, sobre grandes destaques, grandes vitórias. A maior vitória de Cristo para a humanidade foi morrer na cruz do Calvário, derramando seu sangue por todos nós. Paulo nos ensinou a viver contente em toda e qualquer situação, nos momentos de fartura, nos momentos de abundância, mas também nos momentos de escassez, nos momentos em que era humilhado, nos momentos que era desprezado. E ele ressalta: nós só podemos isso naquele que nos fortalece. Porque viver o Evangelho é viver como Cristo, esperando tão somente em Deus. Porque a vitória já está garantida, irmãos. Eu creio que muitos dos irmãos são como eu. Eu pensava assim, do que vale uma bênção de Deus só depois de morrer? Eu não vou desfrutar aqui, não. Nós esperamos uma bênção material, palpável e, de preferência, que tenha valor, né? Valor monetário, né?
valor aquisitivo. Nós preferimos isso. Eu digo isso porque eu pensava assim também. Eu pensava em ter o meu caminhão pago para me andar na estrada, ganhar o meu dinheiro, ter minha autonomia. Porque foi isso que meus pais passaram. Quer ter autonomia, quer ter independência, ter um caminhão pago para andar pelo meio do mundo. Né? A gente viveu disso aí. Não era nem se informar. Né? Eu acho que eu quebrei o protocolo da família. Né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, nós temos que romper os paradigmas que nos cercam, para estabelecer a glória de Deus. É por isso que Paulo diz: lembrai-vos de vós gentios na carne, vós longe de Deus, longe das promessas da esperança, sem Cristo. E sem Cristo, amados irmãos, não temos acesso a Deus, porque Cristo, Ele é o novo e vivo caminho. Paulo nos chama a uma reflexão, a um pensamento. Qual era a nossa realidade sem conhecer as promessas de Deus, assim como os judeus conheceram? Ou se conheceram, se tornaram legalistas igual aos judeus e negaram Jesus Cristo. É outra realidade, também gentílica. E nós temos que nos voltar para Jesus Cristo. O versículo 13, ele vai dizer o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora em Cristo, todos os que não conheciam a Deus, não tinham a esperança, não conheciam as iniciativas nem os ministérios de Deus, separados do povo escolhido para a revelação do Salvador Cristo Jesus, estão sendo aproximados pelo sangue da nova aliança em Cristo. Nós fomos aproximados a Deus, somos aproximados pelo sangue da nova aliança em Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. É isso aqui que nós vamos trazer à memória. Esse sangue vertido lá na cruz do Calvário, ele nos dá acesso a Deus. O dilacerar da carne de Cristo é como se o véu do templo, que separava do lugar santo do lugar santíssimo, nos desse agora acesso diretamente a Deus. Não precisamos mais daquele sacerdote. Por quê, pastor? Porque em Cristo nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Qual é o propósito? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí, isso é o que? É um ministério? É o mesmo cumprimento que aconteceu com o povo judeu. Deus nos dá estabilidade para que a gente possa alcançar outras vidas, outras pessoas, e preparar eles com o mesmo propósito. Porque enquanto vivermos, enquanto existirem gerações que venham suceder o nosso tempo e a nossa época, nós temos a missão de fazer conhecido esses mistérios de Deus. E não sermos egoístas e achar que é só para nós. Temos que fazer conhecido a vontade de Deus para as gerações vindouras. Por isso que eu digo que igreja, ela é geracional. Nós que estamos aqui hoje, devemos pensar nos nossos filhos. As crianças estão lá em cima, aprendendo princípios elementares para colocar em prática em suas vidas nos próximos anos. Quando elas entenderem, olha, agora eu estou entendendo porque aqui eu estudei sobre a história de Davi. Eu digo a história de Davi porque
tinha uma admiração muito grande com Davi. Mas também tive uma grande decepção com Davi quando comecei a ler a Bíblia. Né? Uma grande decepção mesmo, que eu passei, eu acho que uns 3 semanas sem ler a Bíblia, decepcionado com Davi. Porque a gente não deve idolatrar o homem. Acho que Deus estava me ensinando isso. Mas ter Jesus Cristo como essa referência em nossas vidas. Em Cristo nós fomos aproximados. Nós, gentios, que não tivemos acesso àquelas experiências ou às tradições do povo judaico, do povo judeu, que eles passaram isso de forma verbal para os seus filhos, que tinham uma prática denominada Turim e Tumim. Essa ensino oral era fazer eles estudar a palavra diariamente, de maneira que ela ficasse encucada aqui. Estudar os princípios elementares da lei, de maneira que eles tinham domínio disso, tinham conhecimento disso na mente, porque os pais inculcavam eles. O Turim e Tumim recomendava isso. Era um compromisso dos pais com os filhos, de maneira que eles tinham essa tradição na mente. Nós, gentios, não tivemos essa educação. Não conhecíamos como se relacionar com Deus. Estávamos longe, mas em Cristo nós fomos aproximados. Foi nos feito conhecedor, de forma graciosa. Não é mérito, não é merecimento, é graça de Deus mesmo, para todos nós. Paulo nos instiga a refletir sobre isso. Essa era a nossa distância e Cristo a encurtou para que a gente pudesse ter uma relação sincera com Deus. O versículo 14 e 15 vai dizer, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Se existe algo que te incomoda a respeito da eternidade, porque as suas tendências pecaminosas eram muito evidentes na sociedade, e você acha que você é indigno para estar na presença de Deus, saiba que Cristo veio para trazer paz. Aleluia. Pode se sentir em paz, porque Cristo consolidou isso entre nós e o nosso Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Agora ele está se referindo agora ao povo judeu e ao povo gentil. De ambos fez um, também fazendo a paz entre eles. Tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora não existe mais judeu, nem gentio, grego, bárbaro, cita. Não tem uma pessoa especial. Em Cristo somos todos um. Sacerdote, pastor, presbítero, diácono. E, irmão, a gente acha que a membresia da igreja é menor do que as lideranças. Não, irmãos, somos todos um. E quem está aqui no altar está a serviço, consciente desse serviço, assim como Cristo estava a serviço dos discípulos, a ponto de dar a própria vida pelos seus amigos. Essa é a disposição que deve nortear aqueles que têm consciência ministerial. Não é alguém que está sobreposto ao povo de Deus, não. Porque Cristo veio para morrer pelos seus amigos. Aleluia. E dar a vida por eles. E muitos acham que estamos aqui servindo para elevar nosso nome, se promover. Na realidade, se eu estiver aqui e não prestar um serviço
do qual os irmãos se aproximem e tenham intimidade com Deus, eu não estou fazendo nada, irmãos. Nada. Eu tenho que estar a serviço, e isso não é retórica, isso é palavra de Deus, a qual nós temos obrigação de conscientizar o povo de Deus a respeito desse chamado, a respeito desse serviço, desse ministério. Então, Cristo, amados irmãos, Ele nos trouxe a paz, promoveu a paz entre nós e Deus, entre nós e o povo judeu. Há alguém que está consciente, há alguém que não é consciente. Prefere viver nas suas práticas. Mas o que a palavra está nos esclarecendo é que Cristo veio para isso. Para promover a paz entre nós e Deus. Entre nós e aquele povo que foi separado com o propósito de ser referência no tempo e na história. E nós, gentios. Termos paz com todos. E nessa mesma ação, em um só corpo, é interessante, em um só corpo, quando ele fala aqui agora, ele vai se reportar, embora ele não use o nome igreja, mas é na igreja. A partir do versículo 16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Eu conversando com um certo jovem uma vez, ele disse que não via respaldo bíblico para referenciar a cruz como um símbolo do cristianismo. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá esse esclarecimento. Reconciliar-se ambos em um só corpo, o só corpo é a igreja. Porque a igreja não é só essa igreja que está aqui em Cidade Verde ou em outros bairros, não. É a igreja universal. Quem aceitar Jesus faz parte e é membro desta igreja. Seja judeu, seja grego, seja bárbaro, seja quem for. Faz um só povo. Por intermédio de quê? Por intermédio da cruz. Foi na cruz que Cristo declamou a nossa vitória, irmãos. Foi lá na cruz, pelo sangue entre os espinhos, que Cristo consumou nossa vitória. Eis aqui o símbolo do cristianismo, destruindo por ela a inimizade. E a gente observa essa inimizade, a gente pensa que é só entre os gentios e os judeus. Mas aquele que cogita para as coisas da carne, a Bíblia diz que constitui-se inimigo de Deus. Cristo veio para nos trazer essa reconciliação com o nosso Deus. Nós agora somos amigos de Deus, filhos de Deus, por adoção pelo sangue de Cristo. Há outros textos sagrados que vão nos dar essa referência. Nós fomos feitos filhos de Deus, porque antes éramos filhos da ira, buscando só os nossos interesses, buscando só as nossas realizações seculares, sem nenhuma consideração desse Deus majestoso e soberano, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amados irmãos, a gente às vezes verbaliza isso da boca para fora. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Dedicar toda a honra significa a fama de tudo aquilo que eu supostamente venho a fazer no reino dele, a ele. Eu não vou buscar o reconhecimento dos irmãos. Por isso que eu recomendo aos irmãos, não elogie nenhum pregador não, irmão. Elogie não. Né? Pode ser a melhor palavra do mundo. Né? Mas tenha como uma palavra de Deus para você. Porque, às vezes, tem alguns irmãos que ficam embaraçados, porque vem o elogio. Quem não gosta de elogio? Isso enche o nosso ego, né? Aí faz com que a gente perda o galardão.
Porque quando eu tomo posse dessa glória, eu deixo de dar glória a Deus, pego ela para mim e tchau, tchau, galardão de Deus para a minha vida. Então não elogie, né? Receba a palavra como de Deus. E quando eu tomo posse, aí você elogia, eu tomo posse, eu também deixo de honrar a Deus e passo a honrar a mim. Então, não elogie. E eu não devo buscar reconhecimento, porque a honra é dele, a glória é dele. Tudo pertence a ele. Eu sou o instrumento da glória dele. E eu tenho que prestar serviço. Ai de mim, se não fizer isso. É por isso que hoje eu não sou frustrado porque eu não paguei meu caminhão. Porque Deus me deu um ministério e uma grande família. E onde eu vou, eu encontro esse apoio dessa família. Né? Mas não elogie. Nunca. Amém? Amados, o meu intuito é fazer, provocar e instigar os irmãos a ter um olhar somente para você nesse momento. E a gente participar desse momento litúrgico da seguinte forma: eu encontrei um sinistro na minha comunhão com Deus. Eu encontrei algo que me afasta de Deus. E agora? Não vou fazer parte da ceia. Não é essa a ideia. Examinais o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você vai se examinar. Detectou a suposta situação que está afastando você de Deus. Vai assumir agora um compromisso. A partir do momento que você pega o pão e o cálice, está dizendo aqui, ó, Pai, diante de ti e dos irmãos aqui presentes, eu vou assumir o compromisso de me consertar diante de ti. Ainda que eu não confesse aqui, verbalmente, mas eu me considero culpado e estou disposto a restaurar minha comunhão contigo. Não deixe que o pecado separe você da mesa da comunhão, mas que a mesa da comunhão separe você do pecado. A ideia é essa, viu, irmãos? A ideia é fazer com que o homem se conserte diante de Deus, volte a trilhar caminhos de justiça e de retidão, participando desse momento. Eu acho interessante que no Concílio nos ensina isso. Se eu não me acho digno para fazer parte dessa mesa, dirá da mesa da comunhão na eternidade, que essa é santa. Essa daqui é mesa de homens, constituída por homens. Mas isso aqui é um modelo, é o protótipo para quando as trombetas tocarem, eu estou preparado para esse momento. Nós ouvimos uma ministração antes falando sobre a noiva. E o texto já é a última hora. Como é que a noiva se encontra na última hora do casamento? Os irmãos já pensaram? Como a noiva se encontra na última hora do casamento? Preparada. Ornamentada. Para o casamento, não é isso? Ou não é, irmãos? Me confirme, me ajude aí, por favor. Então o texto da Bíblia diz, já é a última hora. E quem é a noiva? Somos nós, a igreja do Senhor. É por isso que nós devemos estar livre de qualquer peso de consciência. Aquilo que está na nossa consciência, atormentando nossa mente, nós vamos colocar agora diante do Senhor. Tá. Vamos colocar na presença do nosso Deus. Amém, irmãos?
Podemos fazer isso? Eu convido aqui os oficiais da igreja